Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã. Estamos no artigo 109 e vamos tratar do inciso 2º, 3º e 4º. Estamos falando sobre a competência dos juízes federais e estamos na aula de parte número 2. O texto diz o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 2º, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Inciso 3º, as causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Inciso 4º, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Muito bem, nos localizando no quadro, naquele nosso grande quadro que organiza o Poder Judiciário, nós estamos tratando dos juízes federais, das competências referentes aos juízes federais. É interessante observar no inciso 2º que nós já estudamos que as causas entre Estado estrangeiro e organismo internacional, ela pertence ao STJ. E é importante anotar também no artigo 109, inciso 2º, a referência referente ao artigo 105, inciso 2º, a linha C da Constituição. E lá diz o seguinte, lá diz que é uma competência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, julgar em recurso ordinário, a linha C, as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então, quando pensamos no artigo 109, inciso 2º, temos que observar que, em primeira instância, temos os juízes federais como competentes para julgar esse tipo de litígio. Mas o recurso não vai para o TRF, o recurso vai para o STJ. Veja no nosso quadro o seguinte: em primeira instância, os juízes federais vão julgar e o recurso vai direto para o STJ. Você deve também observar que lá na aula do artigo 102, inciso 1º, a linha E, nós comentamos que o litígio entre Estado estrangeiro ou o organismo internacional de um lado e a União, o Estado, o Distrito Federal ou território é uma competência originária do STF. Professor, agora embolou tudo. Volta, volta, volta e volta. Ações que envolvam Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e o município é a palavra-chave, ou pessoa residente domiciliada no país, competência dos juízes federais em primeiro grau. Em segundo grau, compete ao STJ. Veja que a palavra município aparece como palavra-chave. Assim, você tem a ação distribuída aos juízes federais e depois ela sobe em grau recursal como recurso ordinário para o STJ. No caso da competência originária do STF, nós temos Estado, União, Distrito Federal ou o território. Nós não temos o município. E frisamos muito bem isso na aula do artigo 102, inciso 1º, a linha E, e agora para você como uma revisão. Também temos que observar o inciso 3º, as causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Outra questão que pode passar despercebido por você e você marcar como uma competência do STF. As causas fundadas em tratado ou contrato da União. Professor, não tem município. Isso mesmo. Com o Estado estrangeiro ou organismo internacional, não tem município, não tem Estado, não tem DF, não tem território. Contrato com a União só pode ser o STF. Claro que não. É uma competência dos juízes federais. Preste atenção, é uma questão difícil de cair, mas quando cai, derruba muita gente. E você deve lembrar da aula do artigo 102, inciso 1º, a linha E.
o litígio entre Estado e estrangeiro ou o organismo internacional e a União, o Estado, Distrito Federal e territórios. É uma competência originária do STF, mas não com base em tratado ou contrato. Exatamente. Se for fundada em tratado ou contrato da União, como o Estado estrangeiro ou o organismo internacional, será competência dos juízes federais, tá? Se não tiver estes fundamentos, será uma competência do STF. Perfeito? Gravou? Muito bem. Faz a remissão aí, coloca como atenção, artigo 102, inciso 1º, a linha E. Um outro ponto muito importante no artigo 109 é o inciso 4º. Esse despenca em provas, tá? Os crimes políticos. Os crimes políticos são de competência dos juízes federais. Mas, quando se trata de recurso, voltamos à aula do artigo 102, inciso 2º, que trata da competência recursal ordinária do STF. Quando se trata de recurso, apesar de ser uma competência originária dos juízes federais, em grau recursal, o recurso vai direto para o STF. Artigo 102, inciso 2º, a linha B. Nós, inclusive, na aula do artigo 102, inciso 2º, a linha B, fizemos a remissão exatamente com este inciso do artigo 109. No nosso quadro, então, você tem um recurso indo direto dos juízes federais para o STF, pulando o TRF e também o STJ. Professor, são detalhes que eu não tinha observado. Pois bem, e assim o examinador vai eliminando os candidatos do concurso através de questões que precisam de uma certa interpretação, questões que precisam ser comparadas com outros artigos da Constituição Federal. Veja que não estamos entrando nem na jurisprudência e nem na doutrina. Apenas com base na Constituição Federal, eu estou te mostrando como pode vir a questão para você e como fica fácil de você acertar, desde que você observe os detalhes. Perfeito? Faça a remissão no seu material, mas não se esqueça do restante do inciso 4º. As infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, Caixa Econômica Federal, INSS, enfim, infrações penais. O ponto-chave da questão é as infrações penais. E veja que o final do texto diz: excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Excluídas as contravenções. Tem muita questão de prova e eu já vi questões de alternativas que simplesmente incluem as contravenções e o candidato lê o texto e não percebe. Passa despercebido e aí questão errada, menos um ponto na questão, talvez o ponto para a sua classificação. Ok? Na próxima aula, vamos continuar a partir do inciso 5º. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.